pessoal que vem para Balneário Camboriú é muito criativo, né? Veja isso aqui, ó. Estamos na rua 1001. O cara veio passar o verão aqui. E olha só, ele estacionou num lugar que não pode, mas ele criou uma faixa para ele. Ó, reparem, ele mesmo pintou uma faixa branca de estacionamento para ele. É muita criatividade. Hoje é dia 1º de janeiro. Então, pessoal, a gente acompanhou esse vídeo aí que girou as redes sociais da virada do ano, que foi este veículo estacionado numa vaga até então feita pelo condutor desse veículo anteriormente. E eu estou aqui com o Dr. Marcelo Araújo, ele que é especialista em trânsito, para a gente tentar entender, está errado, não está errado, pode fazer, não pode fazer. Então, Marcelo, essa questão desse veículo, não se sabe se foi o condutor desse primeiro veículo que pintou. Alguém pintou. Alguém pintou, a faixa estava ali. E não foi o poder público, em princípio. Não é uma pintura oficial, digamos assim? Não é uma pintura oficial, exatamente. Então, como é que fica essa questão? Esse veículo estacionado, a gente pode ver ali que tem uma faixa amarela que termina na traseira dele, tem uma outra que começa. Como é que fica essa questão? Qual é a interpretação da lei? Bem, primeira coisa com relação à pintura que o artista fez ali, né? O particular, ele não tem a prerrogativa de fazer a sinalização na via pública. Aquela pessoa que coloca na frente da sua casa, resolve pintar, ou delimitar a vaga, ou reservar a vaga, qualquer tipo de atitude na via pública, é uma prerrogativa do órgão executivo de trânsito, né? Que é o responsável por implantar a sinalização. Então, o erro, em princípio, estaria alguém ter pintado essa faixa. Mas aí vem a pergunta, aquele carro, vamos desconsiderar a existência dessa faixa branca aí. A não existência de nada proibindo ou regulamentando significa que ali é permitido estacionar. Eu estive pessoalmente ali na rua 1001, onde foi gravado esse vídeo, no local onde aconteceu isso, e a faixa ainda está lá, né, a delimitação da vaga, a área está lá ainda. E o que a gente percebe é o seguinte, naquela rua, como em várias do Balneário Camboriú, você tem as guias rebaixadas dos imóveis, dos prédios, das casas, pintadas na cor amarela, o que é dispensável. Por quê? A faixa amarela, ela busca delimitar os trechos onde é proibido o estacionamento ou estacionamento parado. Então, a infração seria de estacionamento proibido. Porém, nas guias rebaixadas, é você estacionar diante de guia rebaixada para entrada e saída de veículo. Por que eu observo isso? Porque você, eventualmente, em um determinado local, tinha um imóvel e construíram um muro na entrada da garagem, ou aquilo virou um estabelecimento comercial, uma loja, que não é mais uma garagem. Então, deixou de ser uma guia rebaixada para entrada e saída de veículos. Mas o que a gente vê naquela rua em especial, como em outras, como eu disse, é você ter a desnecessária pintura amarela na guia rebaixada, porque por si só já é uma regra geral que tem infração própria de guia rebaixada. Mas foi feita a guia amarela. Esperamos, logicamente, que agentes de trânsito não atuem por estacionamento proibido naquele local e sim por guia rebaixada. Mas os demais locais, os demais trechos daquela rua, onde não há guia rebaixada, ou estão delimitadas as vagas pelo próprio poder público, como a gente pode ver na extensão da rua, e especificamente naquele pequeno trecho que comporta o tamanho de um automóvel, um pouco mais, uma caminhonete, né, de um tamanho razoável, você não tem nada, você não tem nem amarelo, nem delimitação de nada, portanto não é proibido. Quando você não tem a proibição, a regulamentação, significa que não é proibido. Então você não tem, como antigamente nos Estados Unidos, você tem a placa parking, que é permitido estacionar. No Brasil isso durou até 1973. Hoje, a ausência de placa, ela é permissiva de você estacionar, ou de qualquer sinalização horizontal. Então ali não haveria infração, ainda que não tivesse havido essa pintura particular, que aí sim é um erro, né? E também não tem como acusar alguém, já que não se sabe quem fez essa obra de arte ali. Tá, e doutor, por essa pintura, vamos pôr assim, particular manual, existe punição, multa, alguma coisa, ou é alguém que riscou no chão e não tem algum problema, não tem problema com isso? Entraria numa questão de posturas, né? Como se você pegasse um prédio público, fizesse uma pichação ou coisa parecida, assim como você indevidamente colocasse uma placa. A gente vê, inclusive, Maganin, muitas pessoas que colocam placas, por exemplo, proibido estacionar na sua porta de garagem. O que, na verdade, ele colocou no seu próprio imóvel e não na via pública.
Só que o agente não pode ser induzido a imaginar que naquela porta de garagem ele vai multar por estacionamento proibido, e sim por guia rebaixado. Então, se uma pessoa fosse flagrada fazendo essa pintura, não necessariamente o proprietário ou o condutor de algum veículo que a ocupasse, poderia ser um flanelinha, por exemplo, vou delimitar a vaga aqui, etc., para vender a vaga, alugar a vaga, né, entre aspas aqui, poder ser entrar numa situação de pichação, algo parecido com isso, na via pública ou como seria num prédio público, por exemplo. Então, pelo Código de Trânsito, tá ok. Pelo Código de Trânsito, não enxergo infração ocorrida pelos veículos que pararam ali. Pelo contrário, agora que foi feita, ainda que indevidamente, uma delimitação de vaga, teria uma confusão para as pessoas que não fizeram essa pintura. Você chegando ali, vendo que é uma delimitação, ainda que sem tanta técnica e qualidade, mas aparentemente limitando uma vaga, você é induzido a isso. O poder público teria primeiro que tomar uma atitude de eu retirar essa pintura, e com a retirada dela, não tendo absolutamente nada sinalizando, nem pintura, nem nada, nem placa, seria permitido funcionar. Se quiser proibir, vai ter que fazer a extensão da guia amarela. E essa época dando a briga por uma vaga em Balneário Camboriú, qualquer cantinho tá valendo, né? Qualquer cantinho tá valendo. Daqui a pouco delimita até o meio da rua para estacionar. Mas aí é infração de trânsito. Aí seria infração de trânsito. Ou não pela pintura que o artista particular invente na guia, e sim a sinalização, vamos dizer, oficial do órgão executivo responsável, até porque a engenharia de tráfego é quem vai decidir como sinalizar, onde proibir estacionar ou permitir embarques, etc. Com certeza. Doutor Marcelo, obrigado pela tua participação. Satisfação toda minha, e desejamos aí aos balneários camborianos, toda a região, né, que você atinge aí com as suas notícias, que tenha um ótimo ano aí, que comece com o pé direito, tá? Com a chuva lavando a nossa alma. E que chuva! E que chuva! Obrigado, doutor Marcelo Araújo, advogado especialista em trânsito, falando sobre essa questão, né, pertinente a essa vaga na Rua 1001, que gerou toda essa polêmica e todas essas questões debatidas na rede social, e a gente trouxe aqui então o doutor Marcelo, que é especialista, certinho, o que é e não é o correto nessa situação.